Boa noite a todos. Hoje, 21 de abril de 2024, a gente teve a satisfação de presenciar uma lição de civismo e patriotismo no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, onde teve Bolsonaro e a presença de governadores, senadores, etc., né? Eu fiz um pequeno resumo aqui, uma edição um pouco mais condensada do que aconteceu, com o discurso de todos eles, né? Gustavo Gaia, Michele Bolsonaro, Pastor Feliciano e Nicolas Ferreira, especialmente o discurso histórico, uma lição de abril, uma lição de história de Silas Malafaia, do pastor Silas Malafaia, uma lição corajosa de história do pastor Silas Malafaia. Então, vamos todos divulgar, compartilhar, estou aqui pedindo isso justamente, divulgar, compartilhar e mostrar ao maior número de pessoas em todos os lugares do mundo que isso é extremamente necessário. Vamos mostrar esse vídeo, que é extremamente importante, da mobilização do verdadeiro povo brasileiro, assim como foi a de dia 25 em São Paulo. Ok? É muito importante divulgar, compartilhar e mostrar, inclusive, os discursos dos que estiveram presentes. Parabéns a todos os cariocas, parabéns ao Rio de Janeiro, todos nós gostaríamos de estar aí fisicamente, não estivemos, claro, mas eu tenho certeza que todo o povo brasileiro de bem do país inteiro estava hoje na praia de Copacabana junto com vocês, e de coração, com certeza, de espírito. Então, é isso. Vamos lá, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo para que tenha o maior alcance possível, ok? Um abraço, boa noite, vamos lá ao vídeo, vamos ver. Bom dia, Rio de Janeiro! Que maravilha retornar a essa terra que me recebeu com tanto carinho. Quando eu casei, vim morar aqui, fiquei por 12 anos
antes de voltarmos para Brasília como presidente e primeira-dama. Mas antes mesmo, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, unidos aqui no Rio de Janeiro, um dia ensolarado, um dia abençoado. Nós que chegamos ontem do Maranhão, realizando ali o nosso grande encontro do PL Mulher. Chegamos em Brasília, embarcamos para o Rio para estarmos juntos com vocês nessa manhã memorável, aonde nós queremos dizer que o Brasil é do Senhor Jesus, aonde nós queremos passar a mensagem para homens e mulheres de bem que querem lutar por um país melhor para os seus filhos e para os seus netos. Há esperança sim, há esperança de dias melhores para o nosso povo. E aqui eu quero agradecer a todas as autoridades presentes, as nossas presidentes do PL Mulher, mulheres fortes que estão trabalhando, engajadas a levar a missão que a política sim, ela é uma ferramenta de transformação e o nosso povo não merece mais ser sacrificado. O nosso povo não merece mais ficar aprisionado. E nós estamos aqui, pastor Silas, para agradecer a todo o apoio, a todo o amor, todo o espírito de solidariedade e de voluntariedade, porque vocês estão aqui, porque vocês acreditam que o Brasil vai vencer, acreditam que dias melhores virão para a nossa nação, e nós precisamos estar unidos, não é por um homem, não é por uma mulher, é pelos valores, é pelos princípios, é pelo reino de Deus estabelecido na terra, porque antes de sermos cristãos, nós somos cidadãos e nós precisamos nos posicionar e exigir os nossos direitos. Então, muito obrigada a cada um de vocês que saíram das suas casas nesse dia, um dia que poderia ser de descanso. Muito obrigada a todos que viajaram, e eu sei que aqui tem o Davizinho, meu amiguinho autista de 10 anos, que estava no mesmo voo comigo do Maranhão para o Rio. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, que vocês possam sair daqui hoje com o coração latente, com o coração cheio de energia, de alegria e de vontade de lutar por dias melhores. Um ano tão decisivo para o Rio de Janeiro, o ano de eleições, que vocês possam escolher bem os seus candidatos, porque nós precisamos de uma política nova, precisamos de gente de bem, que não vai aprisionar o seu povo, precisamos de gente que tem projeto de prosperidade para o Rio de Janeiro, e não projeto de poder. E aqui eu quero agradecer, e quero abençoar cada família aqui representada, que o amor de Deus esteja presente em cada lar. Mulheres, sejam fortes e corajosas. Uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, edifica o seu bairro, o seu município, o seu estado. Mas uma mulheres sábias edificam uma nação. E é essa mensagem que nós queremos passar para vocês. Mulheres femininas, mulheres fazendo uma política feminina e não feminista. Nós estamos aqui para fazer uma política colaborativa, junto, mulheres ajudando seus esposos, junto na construção de um país melhor, por mais igualdade, por mais amor, o verdadeiro amor, o amor que cuida, o amor que protege, não o amor que escraviza. E agora eu queria, para a gente ir para o encerramento, que eu sei que eu falei demais em São Paulo, pastor Silas, meu marido hoje me lembrou desse detalhe, e eu quero que todos vocês, em uma só voz, vamos declarar o Pai Nosso, que foi a oração que Deus deixou para todos nós. Vamos lá? Lindamente, porque não é para a gente, é para Deus, é para o Criador dos céus e da terra. E um dia todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará que Ele é Rei. E nós não estamos usando da fé, nós estamos usando da fé dos nossos irmãos, não. É porque a palavra, ela tem poder de libertação. A palavra de Deus, ela é viva e ela se renova a cada manhã. Ah, como os nossos inimigos têm medo dessa palavra.
se trazer à existência, algo sobrenatural vai acontecer. E nós já estamos vivenciando Lucas 12:2, está fazendo efeito na nossa nação. Então, que vocês agora mentalizando, olhando para esse céu azul, que céu lindo. Obrigada, Senhor, pela tua criação. Obrigada pela nossa vida, obrigada pela nossa saúde, pelos nossos filhos, obrigada porque muitas vezes a gente entra numa zona de conforto e não somos gratos a Ti pela nossa casa, Senhor, pela nossa despensa cheia. Muito obrigada, Senhor, porque nós não estamos numa fila de hospital, Senhor. Muito obrigada porque nós não estamos numa fila esperando um transplante, estamos com saúde, estamos com vida, estamos com força para lutar por aqueles que mais precisam. E agora, meus amados, vamos em um único som, uma só voz, declarar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Nós te amamos, Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Rio pertence ao Senhor Jesus. Nós queremos que a tua verdadeira paz esteja sobre esse estado, sobre o nosso Brasil e sobre a nossa amada Israel. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Um beijo no coração. Beijo. Eu quero ver as bandeiras se emulando de um lado pro outro. A nação brasileira dizendo: eu sou Bolsonaro! Bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia mundo! É impossível não estar aqui no meio de tanta gente de bem e não ver o coração se encher de alegria. É ou não é? Mesmo a gente estando enfrentando essa tempestade que quer arrancar de nós as nossas liberdades, o nosso futuro e a nossa democracia. Quando a gente está aqui no meio de tanta gente boa, enche ou não enche o coração de alegria e de esperança? A gente vê ou não vê vitória? Eu vou te falar uma coisa. Eles fizeram de tudo para que a gente não estivesse aqui hoje. Eu concordo com cada uma das palavras aqui hoje. Eles fizeram de tudo para impedir que vocês viessem aqui hoje. Tentaram de todas as formas colocar medo no coração de cada um de nós. Mas aí eu pergunto, deu certo? Não só não deu certo, como a chama da nossa liberdade arde mais forte como nunca. E eu entendo agora, presidente, por que o senhor pediu esse evento aqui em Copacabana. Até as suas amigas baleias vieram presenciar o evento, presidente, olha só. Porque hoje nós não estamos aqui apenas lutando pela liberdade do povo brasileiro. O Brasil se tornou hoje um cenário da batalha pela liberdade no mundo inteiro. O mundo inteiro está olhando para o que está acontecendo no Brasil. O mundo inteiro sabe que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nesse domingo, o povo brasileiro está lutando por democracia, por liberdade de expressão, por direitos fundamentais, não só para nós, mas para todas as nações desse planeta. Nós temos acompanhado nas últimas semanas como o mundo virou os olhos para cá. E o mundo está chocado com o que estão tentando fazer com o povo brasileiro. E sabe o que é que nós estamos entregando para eles?
esperança. Eles estão admirados de ver um povo tão perseguido, tão sofrido, um povo tão judiado, mas que não se cansa de lutar pela liberdade, que não se deixa ficar com medo. Nós somos brasileiros, nós não vamos desistir e nós seremos um farol de esperança para o mundo inteiro. Talvez, presidente, o senhor não tinha noção e achou que tinha sido escolhido para ser o líder do Brasil. Tão pouco sabia o senhor que Deus o estava escolhendo para ser um dos grandes líderes mundiais, presidente. Hoje o senhor é visto no mundo inteiro como um guerreiro da liberdade, alguém que não se entrega, que não se ajoelha para o sistema. E tudo isso que nós vemos aqui hoje, toda essa população lotando a praia de Copacabana, é um reflexo dessa força que o senhor nos deu. E para concluir, pastor, porque eu sei que eu estou falando demais, pastor, olha com a cara brava para a gente. Eu vou mandar um último recado dessa vez para o mundo inteiro escutar. Por isso eu vou falar em inglês, porque com certeza o Elon Musk está olhando o que está acontecendo aqui agora. This is a message to the world. Look at what's happening here in Brazil today. What you see here are freedom-loving people who are fighting for democracy. What you see here are people who love liberty, who will not give up, who will not kneel down to dictatorships. People who are willing to give their lives for freedom, and we will never give up. We will be the hope of the world. Muitíssimo obrigado, pessoal. Não se trata somente da luta da liberdade pelos cristãos. Aqui nós temos católicos, aqui nós temos outras crenças, aqui nós temos o povo brasileiro representado. Muito bom dia, Rio de Janeiro. Obrigada pelo carinho. Eu quero começar a minha fala fazendo uma pergunta para vocês. Quem aí lembra da primeira vez que usou papel higiênico? Alguém lembra? Pois eu me lembro. Eu usei pela primeira vez aos 12 anos de idade, que foi quando eu saí da ditadura cubana. Cheguei no Brasil, um país com liberdade, um país próspero, que aí eu conheci o papel higiênico. Eu venho de uma realidade de muitas primeiras vezes. Aqui no Brasil, a primeira vez que usei papel foi aqui. A primeira vez que entrei num supermercado cheio de comida e eu fiquei atordoada, porque eu não estava acostumada a ver tantos produtos variados. A primeira vez que eu ouvi falar do YouTube, do Google, eu não sabia o que era, eu não entendia o que era. Foi aqui no Brasil. E eu queria agradecer ao presidente Bolsonaro por ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. A menina que chegou aqui aos 12 anos de idade, hoje está com 24 e está tendo a oportunidade de falar com milhares de pessoas, coisa que no meu país eu nunca teria. E queria agradecer ao Bolsonaro também, porque está arriscando sua própria liberdade em prol de uma nação. Um homem que defende a democracia, que dá voz a uma cubana. Eu venho de um país onde o salário mínimo é R$90, onde quando criança eu tinha que seguir a cartilha que a ditadura mandava. A saúde é precária. Infelizmente, eu ainda tenho familiares lá que sofrem com aquilo. E aqui no Brasil, muito me revolta ter um cara que hoje está na presidência da República, quando o ditador do meu país morreu, ele falou que sentia a morte do Fidel como a morte de um irmão mais velho. Eu sou obrigada, somos obrigados a aguentar um cara que está na presidência da República e defende ditaduras e tenta financiar de todas as formas possíveis.
Por isso eu falo para vocês, temos que lutar pela nossa liberdade. Como minha madrinha Bia Kicis sempre fala, a política é como uma TV sem controle remoto. Se você não levantar para mudar, vai assistir ao que não quer. Viva o Bolsonaro! Viva a liberdade! Viva o Brasil! E que Deus nos abençoe! Alô, nação brasileira! Alô, meu povo! Bom dia, Rio de Janeiro, a paz do Senhor. Minha fala é rápida e contundente. Chega de censura. Chega de tentarem tomar a nossa fala. Chega de tentarem tirar de nós o direito mais sagrado de uma civilização democrática, que é o poder de fala. Não podemos falar mais nada. Se defendemos a família tradicional, querem nos calar. Se somos contra a liberação das drogas, querem nos calar. Se falamos bem de Elon Musk, querem nos falar. Se falamos que o descondenado é um ladrão, querem nos calar. Se falarmos volta Bolsonaro, querem nos calar. Chega. E eles só estão lutando por dois motivos. Primeiro, descobriram que nós somos maioria e não querem assumir. Segundo, porque se somos maioria, nós podemos simplesmente fazer com que o país inteiro enxergue o que todos estão enxergando agora. Em terceiro lugar, se tudo nesse país agora é fake news, imaginem cristãos que estão me ouvindo, se daqui a pouco alguém disser assim, tem prova física da existência de Deus, pastor Silas. Se na ciência não prova que Deus existe, imagine se começarem a perseguir o nosso direito de falar que Deus existe. Esses ateus, esses comunistas, esses socialistas precisam engolir a língua deles e entender que a nação brasileira é uma nação livre, é uma nação verde e amarela, e a nossa bandeira jamais será vermelha. Se tem alguém aqui que é pela liberdade, dá um grito para estremecer o inferno inteiro. E para encerrar a minha fala muito curta, eu queria lembrar aqui ao pastor Silas e ao presidente Bolsonaro. Na Bíblia Sagrada, presidente, no livro do Êxodo, tem uma história de que o povo de Israel estava numa batalha contra os amalequitas. E aí Moisés subiu ao alto de uma montanha e ele não dava conta de ficar ali parado com as mãos estendidas, porque a Bíblia diz que enquanto ele estendia as mãos, o povo prevalecia. Quando a mão dele abaixava, o povo recuava. Eu quero dizer aqui uma metáfora muito simples e debaixo da autoridade de Deus, que o presidente Bolsonaro é como Moisés. Enquanto ele estiver com as mãos levantadas, o povo brasileiro vai marchar. De um lado está o pastor Silas Malafaia, que é um guerreiro e honra quem tem honra, pastor Silas. E do outro braço, Bolsonaro, está toda essa multidão que te ama e o parlamento conservador que aqui está apanhando, espancado, mas não entrega os pontos. Eu disse no início e repito agora, a nossa bandeira jamais será vermelha e não irão nos calar. Liberdade acima de tudo. Bom dia, Rio de Janeiro! Bom dia, Brasil! Hoje, o mundo está vendo quem é o verdadeiro líder do nosso país, Jair Messias Bolsonaro! É a primeira vez que nós temos um presidente da República que não consegue colocar o povo nas suas ruas. Eu me lembro que Jair foi extremamente atacado durante a pandemia por conta de sua gestão, sendo que agora o presidente ou o presidengue não consegue conter a dengue no nosso país. Foi dito que nós éramos divulgadores de fake news. Lá atrás eu fiz um vídeo dizendo que quando você chegasse em casa e o seu filho estivesse com drogas, faz o L. Quando o aborto fosse liberado, faz o L. E aplicaram multa em cima de quem disse isso. Sabe por quê? Eles querem calar as pessoas que querem dizer a verdade. E é por isso que eles ficam com tanto medo, com tanta vontade de nos censurar na rede social. Porque a direita, ela não domina somente as ruas, ela domina a internet no nosso país. E aqui eu quero deixar um agradecimento a um homem estrangeiro, Elon Musk, pelo que ele está fazendo. Porque eu sei que isso aqui vai rodar o mundo.
E eu peço para ele uma salva de palmas pela luta da liberdade do nosso país. Mas o Elon Musk, ele tem poder, mas ele não tem todo o poder. Eu continuo colocando a minha esperança, a minha confiança naquele que detém todo o poder, que chama-se Jesus Cristo. E a luta pela nossa liberdade depende de cada um de nós. Eu quero aqui mais uma vez, já fiz isso lá em São Paulo, mas quero agradecer aqui também no Rio de Janeiro. Quero agradecer ao sim do chamado de dois homens, tanto do Jair Bolsonaro quanto do Silas Malafaia. Este país não precisa de mais projetos de lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. É isso que esse país precisa. E eu tenho certeza que é o que esses dois homens representam. Muito obrigado por todo o apoio. Muito obrigado por todo o carinho. Eu estou aqui não somente por uma ideologia política. Eu acabei de ter a minha filha, Aurora, e uma pessoa me lembrou de algo que ficou na minha cabeça. Ele disse: Nicolas, sabe por que eu acredito em você? Porque se você não acreditasse que isso aqui iria melhorar, você não teria colocado uma filha no mundo. E pode esperar, porque a esperança, de fato, somos nós. Vamos cuidar da nossa família, lutar pela nossa liberdade e dizer ao mundo que aqui no Brasil tem brasileiros e brasileiras que querem lutar pela nossa liberdade. Bom dia, povo abençoado do Rio de Janeiro. Povo abençoado do Brasil. Antes da minha fala, eu vou pedir uma palavra de vocês. Um homem guerreiro, um dos maiores batalhadores, chama-se Senador Magno Malta. Ele está internado no hospital, tendo que fazer uma cirurgia para não ficar em cadeira de rodas. Por isso que ele não está aqui. Então eu vou pedir, eu vou contar 1, 2, 3. Quando eu disser já, eu queria que vocês falassem força, guerreiro. Ok? No já, hein? 1, 2, 3, já! Top! Agora eu vou pedir uma coisa a vocês. Eu sei que é da natureza do povo aplaudir, se manifestar quando gosta de uma palavra. Mas eu gostaria de pedir a vocês atenção máxima, porque eu vou falar coisas seríssimas aqui. Eu vou fazer denúncias gravíssimas aqui. Eu não vou caluniar nem difamar ninguém. Eu vou mostrar fatos e lei. Preciso da sua atenção. Primeiro, eu quero destruir essa bandidagem de minuta de golpe. Essa safadeza capitaneada pelo Grupo Globo. E eu vou provar. Escute. Até o depoimento do ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, preste atenção, eu vou usar o jornal Globo, a manchete. A manchete diz assim: Bolsonaro propôs. Bolsonaro propôs. Ele não mandou, ele propôs um documento para análise dos comandantes militares sobre GLO, garantia da lei e da ordem, artigo 142 da Constituição, estado de defesa, estado de sítio, do artigo 136 ao 139. Onde é que está a ilegalidade dessa potoca? Em lugar nenhum. O Bolsonaro apresentou um documento sugestivo para análise dos comandantes militares. Agora escute, eu não vou dar o nome dessa jornalista inescrupulosa. Como é que ela coloca a safadeza da fake news, minuta de golpe? Matéria principal, a manchete: Bolsonaro propõe
GLO propõe estado de defesa e de sítio. Diz ex-comandante do Exército, general Freires Gomes. Embaixo, olha a cachorrada da Globo. Embaixo, Freires Gomes diz que a minuta de golpe encontrado na casa do ex-governador o ministro Anderson Torres, escute, ela insere a palavra minuta de golpe. O ex-comandante do Exército não fala nenhuma vez em minuta de golpe. Minuta de golpe é a maior fake news da história política do Brasil. Bolsonaro não propôs golpe de Estado. E aí, se minuta de golpe é fake news, segura aí. Segura essa. Inquérito de pseudo-golpe é uma farsa! Farsa para atingir Jair Messias Bolsonaro. Golpe? Tentativa de golpe? Artigo 359 do Código Penal diz o que é tentativa de golpe. É o uso de violência ou de ameaça grave para a abolição do Estado democrático de direito, cerceando e impedindo o livre exercício dos poderes constitucionais. Lula foi impedido de ser presidente? Sim ou não? Os ministros do STF foram impedidos? Sim ou não? Os deputados e senadores foram impedidos? Sim ou não? Que golpe? Meia dúzia de baderneiros? Cadê o canhão? Cadê a bomba? Cadê a metralhadora? Safadeza política, molecagem para atingir Bolsonaro. Agora eu vou passar para um outro assunto e eu quero a máxima atenção. Porque o Estado democrático de direito no Brasil está em perigo. Preste atenção à história. Preste atenção à história. A partir da promulgação da Constituição em 1988 até março de 2019, o Brasil viveu uma democracia plena. Não tinha problema dizer fora Lula, fora Temer, fora FHC, fora Bolsonaro, abaixo o STF, abaixo o Congresso Nacional. Agora escuta essa, hein? O PT, em 2016, e não adianta apagar não, eu printei o site do PT. Eu printei, não adianta apagar. Em 2016, o PT disse o seguinte: Alexandre de Moraes, então ministro da Justiça de Temer, o PT chamou ele de golpista e de que recebeu 4 milhões de reais de uma empresa que estava sendo investigada pela PF. O PT insinuou que Alexandre de Moraes é corrupto. Sabe o que aconteceu? Nada! Nada! Em 2017, Alexandre de Moraes dá o troco no PT. Numa faculdade, Alexandre de Moraes diz que os governos do PT, governos de ladrões, por isso foram colocados para fora. Também nesse período, o excelentíssimo senhor ministro do STF, Gilmar Mendes, disse o seguinte: está tudo registrado na imprensa, que o Brasil era uma democracia, era uma cleptocracia. Isso é, Estado governado por ladrões. E que se não fosse a Lava Jato, o PT ia ter dinheiro para vencer eleições até 2038. Palavras do ministro Gilmar Mendes. Depois, o atual
atual presidente do STF, Barroso, no plenário do STF, disse, olha o que é que ele fala, que a Lava Jato mostrou um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Agora, página. Dilma Mendes chamou o PT de ladrão. Alexandre de Moraes chamou o PT de ladrão. Barroso chamou o PT de ladrão. Agora, o deputado Nicolas e o deputado Gilvan da Federal foram indiciados porque chamaram Lula de ladrão. Me ouçam agora cuidadosamente, com muita atenção, por favor. Por favor, muita atenção. A partir de março de 2019, Alexandre de Moraes assume o inquérito imoral e ilegal das fake news. Por que é imoral e ilegal? Porque ele é vítima, delegado, procurador, investigador e juiz. Uma aberração jurídica. E por que é ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público, que é obrigatório, segundo o artigo 129 da Constituição. A partir de 2019, escutem, Alexandre de Moraes introduz o crime de opinião. Escuta, minha gente, na democracia, ninguém tem medo de falar. Na ditadura, eles não têm medo de calar o povo. Na democracia, a opinião é livre. Na ditadura, a opinião é crime. E vocês sabem o que Alexandre de Moraes fez? Cerceou redes sociais do povo, censurou deputados, fez uma lambança. Eu pergunto a vocês, qual é o crime do jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso e ficou paralítico por um acidente? Matou? Não. Roubou? Não. Estuprou? Não. Sabe quem foi preso? Crime de opinião. Porque o deputado Daniel Silveira está preso até hoje? Roubou? Não. Matou? Estuprou? Crime de opinião. Por que Alan dos Santos está foragido na América e a turma do Hipócrita e outros mataram, roubaram, estupraram? Crime de opinião. Mas a saga do ditador Alexandre de Moraes não para. Em 2023, escuta, gente, eu estou falando de história. Em 2023, Alexandre de Moraes ameaça suspender o Telegram. Sabe por quê? Porque essa plataforma deu um alerta àqueles que a utilizam, dizendo do perigo de ser aprovado o PL, Projeto de Lei das Fake News. Projeto de Lei das Fake News, porcaria nenhuma. Projeto de censura. Apoiado pelo PT, pela esquerda e por Alexandre de Moraes. E aí, minha gente, pasmem. O jornalista internacional da Globo, Jorge Pontual, disse em alto e bom som:
Fico admirado de ver jornalistas apoiando a censura. E ele vai dizer uma pérola. Nenhuma autoridade tem o poder de dizer o que é verdade, mentira, fake news ou não nas redes sociais. Pertence ao usuário. Nenhuma nação democrática do mundo, nenhuma, existe censura para liberdade de opinião. Nenhuma nação, esse jogo safado de querer controlar a rede social é para impor uma ditadura a você. Crime de opinião. Eu queria dizer uma coisa, porque há 2 anos, não é Elon Musk não, há 2 anos eu chamo Alexandre de Moraes de ditador da toga. Alexandre de Moraes, quem te colocou como censor da democracia? Quem é você para dizer o que um brasileiro pode ou não falar? Eu já vou terminar. Mas escute. Todo ditador tem um modus operandi. Escute isso. Todo ditador tem um modus operandi. Prende alguns para colocar medo nos outros, para que ninguém o confronte. Todo ditador tem uma imprensa oficial. Sabe qual é a imprensa oficial? Repete aí. Você sabe por que a Globo é a imprensa oficial do ditador da toga Alexandre de Moraes? A Folha de São Paulo e o Metrópolis. Não foi eu, não. Folha e Metrópolis declarou que numa canetada Alexandre de Moraes derrubou multas milionárias da Receita Federal contra Globo, jornalistas e artistas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você assiste o jornalismo da Globo, tem hora que eu tenho vontade de rir e outra hora vontade de vomitar. Eles fazem um malabarismo para defender o governo Lula e Alexandre de Moraes. Agora presta atenção. Alexandre de Moraes é uma ameaça à democracia. E eu vou provar com as leis. Escute. Alexandre de Moraes rasgou artigo 5º, inciso 4 e 6 da Constituição. O artigo 5º é cláusula pétrea. Não pode ser mudado, quem dirá rasgado. Ele rasga a liberdade de expressão e a liberdade de consciência. Alexandre de Moraes rasgou artigo 5º, inciso 16º, a liberdade de livre manifestação. Aquelas pessoas estavam há meses no QG do Exército sem quebrar nada. Foram levados como gado e marginais e condenados por esse ditador. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 5º, inciso 55. Todo brasileiro tem o direito do duplo grau de jurisdição. O que é isso? Lula, julgado na primeira instância, condenado. Recorreu à segunda, condenado. Recorreu à terceira, condenado. Foi ao Supremo, não deram habeas corpus. O eminente ex-ministro do STF, Marco Aurélio, declarou
Bolsonaro não pode ser julgado pelo STF. Faxineira, idosos, mulheres, homens, sem o direito de recorrer. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 53 e o 102, que fala que quem tem foro, nem Bolsonaro e essas pessoas. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura, e ele impôs a censura. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 129, o senhor da ação penal é o Ministério Público, e ele jogou na lata do lixo. Agora, Alexandre de Moraes, dando entrevista para a imprensa oficial Globo, que no pseudo-golpe havia uma tentativa de matá-lo. É mesmo? Ele é vítima. Se ele é vítima, ele não pode acusar, investigar, julgar. Ele rasga o devido processo legal. É ilegal. Ele está na frente desse inquérito. Eu vou para perguntas finais. Escute isso. Escute isso, senhores. Eu não vim aqui atacar a STF, mas eu pergunto, a maioria dos ministros do STF não concordam com Alexandre de Moraes. Vocês não podem se calar. Alexandre de Moraes está jogando o STF na lata do lixo da moralidade. Mas eu não vou deixar escapar. Os senhores comandantes militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, o chefe tá vendo a vaia para onde tá indo, né? O chefe do Estado-Maior Conjunto, escute isso aqui, Coronel Cid, um dos mais brilhantes militares, o chefe dele deu nota máxima para ele ser promovido. A carreira desse brilhante oficial sendo detonada por esse ditador. Outros militares presos. Militares, oficiais, generais de 4 estrelas, com folha corrida de serviços prestada à nação, sendo tratados como delinquentes e a Polícia Federal na porta deles. Se esses comandantes militares honram a farda que veste, renuncie dos seus cargos. E nenhum outro oficial de 4 estrelas assuma até que haja uma investigação profunda do Senado. Que dirá de Felipe Martins, um jovem inteligentíssimo, preso por pura safadeza? Agora chegou a vez. Senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
O senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até aqui, frouxo, covarde, omisso. Escute, Rodrigo Pacheco envergonha o honrado povo mineiro que elegeu ele. E os outros senadores, grande parte, aqui tem uma minoria que não concorda com isso, mas grande parte comprado por cargos desse governo que se omitem. Seu Rodrigo Pacheco, o senhor vai ser acusado de prevaricação. Indo para o encerramento. Eu vou dizer para vocês, diante do que Elon Musk tem denunciado, escute, Folha de São Paulo, domingo passado, editorial da Folha. Editorial da Folha, domingo passado, Alexandre de Moraes tem que parar com a censura. Agora eu vou falar o que eu acredito. Permita-me usar a minha fé. Eu digo, Deus, em nome de Jesus, uma dessas coisas vai acontecer no Brasil. Uma intervenção da justiça divina direta. Segundo, pressão do povo sobre senadores. Terceiro, a maioria dos senadores vão tomar vergonha na cara e vão permitir o impeachment de Alexandre de Moraes. Quarto, vai vir. Quarto, só um minutinho. Eu já estou, só um minutinho. Eu sei o que é que vocês estão falando. Ou virão à tona ainda fatos que estão escondidos e guardados e que vão vir à tona e que não vai dar escape para Alexandre de Moraes. Eu termino dizendo, Bolsonaro, tu é o cara. Você é o cara que Deus levantou nesse tempo na nação. Não tenha medo dos seus inimigos, porque maior é o que está com você do que o que estão com eles. Vai chegar a hora de Deus te honrar. Nós vamos ver essa gente ruim cair. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe Jair Messias Bolsonaro. Comigo, gente, comigo. Brava gente brasileira,
longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Liberdade! Alô, Brasil! A nação brasileira está gritando por liberdade, está vendo seus olhos marejados, está vendo nesse momento o povo dizer a uma só voz: volta Bolsonaro! Bom dia, Rio de Janeiro! Bom dia, meu Brasil! Obrigado, meu Deus, pela segunda vida que me desse em Juiz de Fora. Obrigado pela difícil missão de estar à frente do Executivo por 4 anos, onde tivemos a oportunidade de mostrar a vocês o que é esse gigante chamado Brasil. Aqui é liberdade de expressão. Com liberdade de expressão, com um telefone desse e um filho ao meu lado com um marqueteiro, nós chegamos à presidência da República. O sistema que vocês já começam a ver a cara deles por aí, não gostou dos 4 anos nossos e passou a trabalhar contra a liberdade de expressão. Fizeram o possível e o impossível. As provas estão chegando. Apesar de vocês já saberem o que aconteceu. Com isso, chegou alguém fora do sistema presidência da República. Sem isso, com censura, com discriminação, eles fizeram voltar a cena do crime, o maior ladrão da história do Brasil. Ainda tem a desfaçatez de dizer que salvaram o Brasil de uma ditadura. Elegeram um cara que é amante de ditaduras, que é amante do falecido Fidel Castro, que venera o ditador Nicolás Maduro e que está agora ao lado do Irã nesse conflito do outro lado do mundo. Mas ainda estiveram ao lado do Hamas. Isso que temos aí é democracia. Mais do que interferir, querem nos calar para que a verdade como um todo chegue à tona. O que faz vocês estarem presentes aqui hoje é um sentimento, é algo que por vezes está no subconsciente de vocês, que estamos percebendo para onde o nosso Brasil, infelizmente, está indo. Vocês que têm família aqui, mentalize seu filho de 4, 5, 6 anos de idade. Mentalize seus avós com 55, 60, 70 anos de idade. Hoje temos em Brasília, ou melhor, temos pelo Brasil, órfãos de pais vivos. A anistia é algo que sempre existiu na história do Brasil. Ninguém tentou, por meio de armas, tomar o poder em Brasília. Aquelas pessoas estavam com a bandeira verde e amarela nas costas e muitas com uma Bíblia embaixo do braço. Não queiram condenar um número
absurdo de pessoas, porque alguns erraram, invadindo e depredando o patrimônio, como se fossem terroristas, como se fossem golpistas. E nós, quando eu falei para olhar para os teus avós e para os teus filhos, uma passagem, entre tantas, que muito me marcou na região sul do Brasil, especificamente Santa Catarina. Uma pessoa que chega para mim e fala de uma pessoa de 20 e poucos anos de idade, uma mãe com 2 filhos pequenos, tinha acabado de ser condenada a 15 anos de cadeia. Falta de humanidade, falta de pensar no próximo, falta de pensar na própria família. O que nós mais queremos é justiça com J maiúsculo. O que mais nós queremos é que o Brasil volte à sua normalidade, que nós possamos disputar eleições sem qualquer suspeição. Afinal de contas, a alma da democracia é uma eleição limpa, onde ninguém pode sequer pensar em duvidar dela. Temos problema hoje em dia, façamos a coisa certa. Não estou duvidando das eleições. Página virada. Até porque nós podemos ver um dia um time de futebol sem torcida ser campeão. Mas, pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos vendo um presidente eleito sem povo ao seu lado. Não, por favor, sem brado contra ninguém. Nós estamos com a verdade ao nosso lado e Deus está ao nosso lado. Como disse o Malafaia, Ele está agindo. Essa grande nação, que eu chamo de terra prometida, vai dar a volta por cima. Essas riquezas, com o trabalho de vocês, nós ocuparemos um lugar de destaque no mundo. Se não for por mim, será para essa garotada que agora há pouco usou outra palavra aqui. E agora, terminando. Nós não podemos chegar a lugar nenhum se não tiver do teu lado uma família. E a família, esposa e filhos. Momentos difíceis, juntamente com os meus filhos, passamos. Se a família não estiver estruturada, não chegaremos a lugar nenhum. Dizer a vocês que o maior patrimônio de um casal não são os seus bens materiais, são os seus filhos. O que nós queremos para eles é que sejam melhores do que nós. Não admitimos ideologia de gênero. Respeitamos a opção de quem quer que seja. Mas enquanto jovem na escola, não podemos admitir isso. Muito obrigado a todos vocês por esse momento maravilhoso que estão vivendo aqui agora. Podemos ir para casa com a satisfação, com o empenho de cada um. Estamos lutando por algo que Deus nos deu o arbítrio, nos deu a liberdade. Não vai ser um ou outro que vai nos roubar essa liberdade. Muito obrigado, Brasil! Brasil acima de tudo!